quando foi raptado por Tobias. Shalom. Tobias? Eu preciso muito Seja dessa ajuda, bem-vindo, se inscreva no canal por gentileza. Vamos ao resumo da sua novela Terra Prometida de quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024. Iru e Melina conversam sobre o reino de Ai. Ela diz para ele que Ai não é tão bonito quanto ele diz. E ele pergunta se ela conhece o palácio. Ela diz que conhece, mas que é uma serva. E questiona Iru qual é o interesse que ele tem em Ai, mas ele não revela. Inês fala para Tirda que ela agiu certo. Tem hora que a mulher tem que se impor e tomar uma atitude. Ela pede que Tirda fique em sua tenda e não vá na tenda de Raniel. E diz para Tirda que ele já vai sentir falta dela e vai atrás dela. E mesmo assim ela deu um tempo para voltar até ter certeza que ele mudou. E Inês fala: você está prestes a presenciar uma grande transformação. Basta ela fazer do jeito que Inês falou. Josué fala para Aruna que vai ver as coisas de perto. Diz que tem o gigante que apareceu, quem sabe não foi ele que levou Iru. Diz que tem Tobias, se ele fez o que fez com Zaqueu, pode cometer outra loucura. A Aruna lembra que ainda tem os cananeus e ele diz que as coisas estão movimentadas em Gilgal e ele tem que ter pulso firme para não sair do controle. Zaira lamenta sua hospedaria suja e vazia, os clientes sumiram. Ela bota a culpa nos lagartos e diz que não vai ficar assim. Um cliente entra e diz que quer só uma caneca de vinho, pois comida ali nunca mais. Josué pergunta se já tem notícias de Tobias. Salmon diz que ainda não. Caleb pergunta por notícia do gigante e todos começam a debater a possibilidade de haver mais de um. Josué pede que eles coloquem mais homens para procurar Tobias e o gigante. E como Otiniel mesmo diz, ou os gigantes. Maqui e Gael estão esperando o jantar. Raniel chega e diz que Tirda não vai trazer, pois ele a colocou para fora da tenda. Ele diz que ela não para com essa moda de querer que ele tome banho e mulher dele não vai ficar atormentando ele. Gael pergunta como vai ser sem ela e ele diz que é eles que vão cozinhar, eles têm que aprender. E que eles tratem de ir para a cozinha e fazer um banquete, pois ele quer comemorar. Diz que é bom ficar sem mulher solteiro. Eloi vai até a tenda de Quemuel e diz que Zaqueu foi sequestrado por Tobias. Léia entra em pânico. Quando ele fala que Josué botou muitos homens atrás dele, ela diz que não. O filho dela não pode ser caçado como um bicho. Quemuel pede que ela se controle. Eloi diz que o que ele fez foi muito grave e nem sabe se ele está mais em Gilgal. Raniel pergunta se eles querem o envenenar e diz que aquilo não é comida, não serve nem para os cavalos e ele prefere a fome. Ele resolve comer o que come na guerra, pão e vinho. Gael diz que está com fome e ele manda ele comer essa gororoba, pois já que eles fizeram essa coisa feia, agora que seja um homem para comer. E manda Maqui se casar para a mulher tomar conta da tenda. Ele diz que quando se casar vai morar em outra tenda, só a Tirda aguenta morar com ele. Quer dizer, nem ela. Boan vai para o quarto de Ruth, enquanto Sama fica na sala sozinha chorando. Depois ele retorna para o quarto de Sama e ela finge que está dormindo. O soldado informa Yusuf que o cavalo de Melina foi encontrado nas campinas. Ele diz que a pé ela não chega em lugar nenhum e manda eles continuarem as buscas. Yusuf fala sozinho que Melina vai prestar conta com ele bem antes do que ela imagina. Ula se admira de ver Najara e diz que achava que ela já estaria morta pela fúria de Yusuf. Najara diz que ela também ficou surpresa. Ao perceber o machucado no rosto de Ula, ela pergunta o que foi. Ula mente dizendo que bateu com o rosto em uma das colunas. E Najara pergunta se já tem notícia de Melina. Ula diz que ainda não, mas que Camille está cuidando disso pessoalmente. Na verdade, ele está aos beijos com Ravena e sendo flagrado pelo general. Rune acorda agitado, dizendo que quer andar. Ele disse que pensou que fosse melhorar, mas está do mesmo jeito. Darda diz que não dá para saber se ele vai voltar a andar. E ele pergunta se ela está achando que ele vai ficar aleijado pelo resto da vida e ela diz, é uma possibilidade. Livana o beija e tenta acalmá-lo. Aruna diz para Darda que a mulher sumiu e Darda diz que ela não pode ter ido muito longe, pois ela está fraca. Aruna sai para procurá-la. Tobias vai com Zuma até Josué e diz que foi se entregar. Josué diz que bom ouvir isso e que essa é a melhor atitude que ele poderia tomar depois do que fez. Tobias diz que sabe que o que fez com Zaqueu é muito grave. Para ser sincero, ele pensou em fugir e foi Zuma que o convenceu de se entregar.
Josué diz ele provou que é seu amigo. Josué pergunta por que ele fez isso e ele diz que não perdoa Zaqueu pelo que aconteceu com ele. Josué diz que Zaqueu não deixou ele ser capturado porque quis, ele não pôde enfrentar os inimigos. Ele diz também não é só isso, é Chaia, pois ele a ama. Josué diz que se fosse verdade ele não tinha imposto a ela a vergonha que ela passou pelo noivo ter sumido. E Tobias diz que quem deveria casar com ela é ele e não Zaqueu. Josué fala que ele tem que ser forte para o que vem por aí, pois hebreu atentar contra hebreu é muito grave e tem que haver punição. E ele pede ao seu líder que leve em consideração que ele é um guerreiro hebreu e já fez muito. Josué diz que vai ser levado em conta no julgamento, também como reconhecimento do crime e a vontade de se entregar. Iru fala para Melina que os dois voltam para Ai. Ela implora e diz que não, pois ela não pode voltar para lá, pois ela foi acusada de roubo e lá é punida com morte. Ela pede que Iru a leve para bem longe de sua terra, que leve para o seu povo ou para outro lugar. Ele diz que não pode se desviar da missão que ele foi fazer. Ela pergunta que missão é essa e ele diz matar o rei Durgal. Ivana pede que Rune tenha fé. Ele diz que tem, e o que dói mais nele não é as costas, é o fato porque hoje seria a noite de núpcias deles. Ele pede que ela vá para casa descansar e ela diz que é mulher dele e agora o dever dela é cuidar dele. Ele diz que o casamento ainda não foi consumado e tem alguém que precisa mais dela. Quando ela se lembra que está grávida, ela diz, Rune, se o nosso casamento não for consumado, como eu vou explicar quando a minha barriga crescer? Quemuel passa o sabugo em Tobias, ele pede que o filho se lembre de quem ele é filho e diz que o que ele fez foi muito grave. Josué tenta acalmar Quemuel, Zuma tenta acalmar Tobias. Quemuel diz para Zuma que não adianta, pois o Tobias que voltou de Jericó é só a casca do seu filho. Aí chega Leia e Samara. Leia pede para Tobias olhar para ela e diz, não importa o que você fez, sua mãe sempre estará ao seu lado. Ela se vira para Josué e diz que ele não pode permitir que Tobias seja castigado. Samara também tenta falar. Quemuel dá um grito e manda elas se calarem e diz que elas não entendem e não depende só de Josué. Leia diz que ninguém cala uma mãe em defesa do seu filho e diz para Josué, meu filho já sofreu demais. Eu não vou te perdoar se ele sofrer ainda mais. Melquias e Gibá foram atrás do gigante e diz que não voltam ao acampamento sem ele, pois vão provar que são os melhores guerreiros de Israel. Mas eles sentem fome, faz uma fogueira e acaba adormecendo. O gigante chega, amarra os pés dos dois e pega a comida deles. Melquias acorda assustado, vê o gigante e acorda Gibá, que também se assusta e o gigante fica rindo. Melquias pede as armas e os dois irmãos tentam se levantar, mas estão amarrados e caem. Melina fica sabendo que Iru é um guerreiro hebreu e diz que é uma loucura completa ele ir sozinho para matar o rei de Ai. E pede que ele seja o seu herói, levando ela para Gilgal e salvando a vida dela. Os dois se beijam. Samara pede a Josué que castigue Tobias sem que ele vá a julgamento. Josué diz que não pode fugir da lei. Leia também tenta salvar Tobias e implora a Josué que poupe seu filho. Ele diz que não está em suas mãos. E mesmo sendo líder de Israel, não está acima da lei. Quemuel diz que Josué tem razão. A justiça tem que ser cumprida. Josué diz que Tobias errou e errou muito. O que ele fez não pode ficar impune. Leia chora e diz que não. Tobias errou e errou muito. O que Tobias fez não pode ficar impune.